Beleza, beleza, galera? Ó, presta atenção que aqui é sobre análise de preço, price action, e hoje eu vou te mostrar uma correção de duas pernas até a média móvel depois de um rompimento ou simplesmente depois de uma boa movimentação ampla. O que você enxerga nesse preço para o mercado falhar exatamente em uma reversão de preço. Então, hoje no mini índice, antes do mercado dar aquela estourada ali com os cortes de juros informado pelo presidente da Fed, né, o Powell. Então o mercado deu uma grande movimentação, um modo rompimento bastante amplo. Quem estava comprado igual a mim, buscou mais de 2.000 pontos. Hoje eu busquei 2.000 pontos no índice. Então fica ligado que eu vou te mostrar exatamente um exemplo bastante interessante para você buscar uma movimentação de retomada daquela movimentação de alta ou de baixa depois de uma correção de duas pernas. Vamos lá, sem enrolação. Então, galera, ó, hoje o índice abriu aqui com uma forte barra, né, de movimentação de alta. Quem acompanha a gente lá no Instagram, tá? Viu essa movimentação aqui do índice. Essa primeira operação acima da barra 5, tá? No mercado criou aqui uma segunda falha, uma barra pequena, uma barra interna, tentando buscar essa movimentação projetada, porém o preço falhou aqui na máxima de um swing. Ó, a gente tinha uma máxima aqui dessa movimentação, daquela correção de movimentação de baixa, né? O preço tentando reverter. Então isso aqui é um magneto forte, né? De um início aqui de continuidade, aquela tendência. E quando o preço ele criou exatamente essa movimentação aqui de falha, tá? É aqui que a gente enxerga a correção em ABC, tá? Uma correção de duas pernas, tá? O que acontece, muitos traders tentando buscar uma movimentação de volta para o range aqui da lateralidade, tá? E falha exatamente na média móvel. A média móvel é um tipo de referência no preço quando o mercado ele faz uma ampla movimentação aqui de rompimento, tá? Ou ele vem testar, fazer um pullback, e aqui já é considerado um canal, tá, gente? Que já é um canal, uma movimentação de um primeiro impulso, correção, segundo, correção, terceiro aqui, e o mercado faz uma correção de duas pernas. E essa correção de duas pernas, ó, quando você tem esse tipo de correção, o mercado ele tem uma primeira falha, tá? Uma barra interna, e aqui é onde está jogada o início dessa movimentação aqui, ó, o início dessa primeira falha é um tipo de magneto. Como confluência a gente tem a referência da média móvel. Então, se o preço ele faz uma movimentação de duas pernas, por mais que ele tenha uma movimentação como essa, de uma barra forte, essa barra aqui ela pode se tornar uma barra climática como ela se tornou. É onde o preço ele falha imediatamente, tem uma segunda falha, por mais que tenha sombra em cima, mas os compradores estão adicionando no fechamento de cada barra as compras, tá? E essa barra externa aqui, nesse contexto, é o que? É uma barra de sinal, e onde a gente realizou exatamente a compra acima dessa barra, certo? Buscando aqui a máxima dessa correção ou simplesmente o movimento projetado, onde o mercado buscou exatamente essa movimentação aqui, onde ele fez a correção, tá? De três barras aqui, e onde teve a divulgação aí e a fala do presidente da FID, e o mercado estourou. A gente estava posicionado aqui, protegido já a operação, já tinha feito parcial, o mercado estourou aqui com essa barra de rompimento, rompendo o que? Essa estrutura por completo aqui do preço, tá? Então o mercado começou a criar um canal impulso e canal, e aí onde a gente veio buscar exatamente aqui 2.000 pontos nesse preço. Quando o mercado ele cria esse tipo de movimentação aqui, ó, ampla, tá? E faz essa barra de reversão aqui de alta e dá continuidade, a gente tem um gatilho de entrada, porque esse tipo de movimentação aqui é uma correção, uma bandeira de continuidade. Por quê? Porque é uma barra interna no preço, tá? Já falei em outros momentos sobre barras internas. Aqui é um H1, o preço faz um impulso, duas barras de correção, ou seja, ele está criando correções rasas. Então o mercado ele tem continuidade aqui com o impulso, e durante o dia o mercado só se manteve acima dessas mínimas, tá? Então aqui é um modo sempre posicionado, né? Um eyes long, ou seja, o mercado em modo sempre comprado. Beleza, galera? Outro exemplo, eu acho que foi no dia dessa grande amplitude aqui, ó, o mercado cria esse tipo de movimentação de correção de duas pernas, onde o preço vem de uma grande movimentação aqui ampla de baixa,
tá? E ele tenta, ó, fazer correções na tentativa de reverter, onde a gente tem a média móvel como referência e as correções são rasas, bandeiras são rasas. E aqui tem, depois de uma quantidade de swings consecutivos, tá? O preço faz uma correção mais profundas, que são essas correções de duas pernas, e o mercado cria aqui, ó, uma movimentação e duas. A presença desses vendedores aqui, ó, o mercado cria uma correção de duas pernas, outra, e já tem presença de vendedores no preço. A cada medida que o preço faz barra contrária, o mercado já tem presença de vendedores, e aqui a gente tem um setup, né, uma barra de gap em relação à média móvel, então abaixo dela, ó, e é comum o mercado reverter, tentar reverter aqui para uma segunda falha, e aí você tem um risco pequeno para pelo menos aqui uma mínima, buscar essa mínima aqui da estrutura de início de correção, porque isso aqui no período menor, isso é um tipo de canal, tá, galera? O preço, ele faz um tipo de bandeira e vem buscar essa movimentação. Então aqui são dias atípicos, né, onde o mercado cria movimentações amplas, ou seja, o mercado ele se distancia da média móvel, tá? E faz esse tipo de correção. Mas onde o mercado tem um início de rompimento aqui, como essa correção de duas pernas, tá? Então até a média móvel com o início de canal você precisa ter essa grande amplitude, tá? Beleza, galera? Então, ó, não fique contra a probabilidade. Se o mercado ele tem uma grande amplitude, ele não rompeu ainda essa estrutura, quem identificou a falha aqui, buscou pelo menos um scalp aqui dessa movimentação, ó, também saiu lucrativo nessa venda, mas lembrando que você tinha esse magneto e você não estava operando um rompimento. Você só opera um rompimento quando ele está bem sucedido, ou você já tem uma boa experiência aí de identificar uma lateralidade já bastante exausta devido àquele grande range de lateralidade, como também aquela grande movimentação. O preço chega em uma região forte e começa a falhar e reverte aquela movimentação. Ó, se você gostou das dicas operacionais, dos gatilhos de entrada, das boas movimentações, então começa a se inscrever nesse canal, ativa as notificações para quando tiver um vídeo novo como esse, você receber ele, assistir e aprender e estudar junto com a gente price action e análise do preço, beleza? Agora não esquece, faça parte da comunidade do Instagram, o link do Instagram está aqui nessa descrição do vídeo, e lá a gente posta diariamente conteúdo. Dentro da comunidade a gente fala sobre boa análise de preço e price action. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like aí no vídeo.